Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar nessa noite. Que louvor maravilhoso. Traz a presença do Senhor de uma maneira palpável. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 5. A gente ganhar tempo, que daqui ainda eu tenho que ir lá na outra igreja ainda. Glória a Deus. Encontraram? Livro de Tiago, capítulo 5. Escola dominical, irmã. Nós não temos. Tudo que nem o telão está ajudando. Ah, beleza. Encontraram? Todos acharam? Quem não achou, fala assim: pastor, pode ler, porque acabou, não consigo achar mais não. A partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serode. Mais uma vez, para fixar bem na tua memória: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva serode, temporã e serode. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fala assim para o teu irmão: o Senhor está para voltar. Glória a Deus. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Isso aqui é importante, e eu quero explanar bem esses versículos hoje. Pena que o meu tempo é curto, e eu gosto de falar bastante quando eu falo. Vai feliz você que não gosta de ouvir muito e gosta de ir embora cedo. Que hoje eu vou acabar mais cedo. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Em outras versões diz, né, para que a palavra seja sim, sim, não, não, para que não sejeis enganado pelo diabo, ou o que provém disso vem do diabo. Este alguém está entre vós? Ore. Está alguém contente? Então cante louvores. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros, os pastores da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas ou os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo vale muito em seus efeitos. Amém? Até aqui somente. Eu quero falar um pouco sobre esse capítulo de Tiago. Capítulo muito importante, muito importante. E para começar, irmãos, eu já gostaria de falar sobre o versículo 16, que é: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros.
A igreja do Senhor nos últimos dias, ela tem carecido de pessoas que oram, de pessoas que gostam de orar, de pessoas que gostam de buscar, de pessoas que gostam de clamar. Eu não sei se por causa da correria do dia a dia, se por causa do que nós estamos vivendo, dessa pandemia, mas eu sei que nós precisamos estar orando uns pelos outros. Isso é muito importante. Semana que vem, talvez eu vou falar sobre oração. Nós vamos fazer um culto sobre pregação. A quantidade de vezes que você vê Jesus orando é muito grande. É muito grande. Queridos, eu tenho um livro em casa que chama Eusébio de Cesareia, que conta a história da igreja primitiva. A história da igreja, quando ela começou, quando Jesus ele sobe aos céus e intitula então Pedro para ser ali o líder da igreja. E naquele livro, chama História Eclesiástica, eles passam horas e horas orando. A Bíblia fala que enquanto eles estão pregando lá fora, os diáconos estão pregando, a Bíblia não, um livro fala, enquanto os diáconos estão pregando lá fora, os apóstolos estão reunidos numa mesma casa, todos de joelho no chão. João foi conhecido como João Casco de Cavalo, tamanha era o calo que ficou no joelho dele, de tanto que ele orava e intercedia pela igreja, enquanto os demais faziam a obra. Você sabe por quê? Porque sem oração, irmãos, ninguém pode vencer. Não tem como. Não tem jeito. Presta atenção, existe uma grande diferença entre você orar e você se colocar na brecha. Uma grande diferença. E eu quero explicar isso nessa noite. Eu já vou descer, porque eu gosto de pregar de baixo de vez em quando. E hoje eu quero pregar aqui embaixo. Aí, ficou bom. Existe uma grande diferença. Porque quando você fala assim, eu vou me colocar na brecha, e começa então a interceder por uma pessoa, os demônios que trabalham na vida dela, que está ali para destruir aquela vida, começam a vir para cima de você. Isso é se colocar na brecha. Porque você está falando para aquele demônio, olha, agora a conversa não é mais com o Pedrão, agora a conversa é comigo. Vocês estão entendendo? Mas como que isso é feito? Isso é feito quando você começa a repreender aquele demônio. Eu te repreendo, eu. E esse eu já passa então a ser você e já não mais Cristo operando. Você está falando em nome de Jesus, mas quem está falando é você. E quando você faz isso, você se coloca na brecha. E quando você se coloca na brecha, as potestades e as entidades que estão pagas, muitas vezes para acabar com aquela vida, vêm para cima de você. Então como que nós iremos orar um pelos outros? Pai, aqui está a vida do Pedrão. Meu Deus, o Senhor conhece ele, o Senhor sabe o que ele precisa. Meu Deus, eu quero pedir em nome do Senhor, Pai, que o Senhor venha de encontro à enfermidade, que o Senhor cure a enfermidade em nome de Jesus, e que ele seja abençoado em teu nome. Isso é orar um pelos outros. Não há necessidade de você chamar para cima de você, mas por falta de informação, o que muitas pessoas têm feito é isso. Entende? Aí começa a passar prova, lutas e guerras e tribulações, e não sabe por que está vivendo aquilo. Um exemplo, talvez o seu casamento está mais ou menos, não está 100%, mas está uns 95, 96, 99%. E você encontra alguém que pede para você interceder pelo casamento dela. E você então começa a interceder pelo casamento daquela pessoa que está quase destruído o casamento dela. Como que você tem intercedido? Senhor, envia o anjo lá, destrona o demônio que está atuando na vida dela, que está atuando no casamento dela. Porque quando Jesus ele nos diz que tem um demônio que acompanha a pessoa, aonde aquela pessoa vai, o demônio está com ela. E quando aquele demônio sai, a Bíblia diz que ele procura outros lugares para entrar, e não achando espaço, aí ele volta e traz mais 7 com ele, se aquela casa que foi liberta continua ainda suja.
Vocês estão entendendo? A mesma coisa acontece com esse tipo de oração. Você intercede por um casamento, busca por um casamento, começa a repreender o mal daquele casamento, mas o seu casamento está apenas 99% e não 100%. O demônio vai até sair de lá, mas ele vai vir para quem está mandando sair. E como está a casa? Está limpa? Está varrida? Está adornada? Está habitada? Porque se ela não estiver habitada, o que acontece? Ele volta, ainda traz mais 7 junto. Mas há uma necessidade muito grande de intercessão e de oração, principalmente para a igreja, porque a igreja está entrando no último ciclo antes da volta de Jesus Cristo. Muito se fala sobre a volta de Jesus, muito, irmãos, muito, né? Uma vez estava conversando, a pessoa falou assim: ah, mas isso aí, desde que ele ressuscitou eu ouço falar que ele está voltando. Mas a Bíblia diz, irmãos, que nós veríamos sinais da volta, e nós já estamos vendo os sinais da volta. Talvez para você não tenha enxergado os sinais. Mas por que não consegue enxergar? Porque está faltando leitura da palavra, está faltando intimidade. E não adianta somente ler, porque quem revela a palavra, a letra, é o Espírito Santo. Então você precisa automaticamente ter uma vida de santidade, uma vida de oração, para que a revelação da palavra venha. Vocês conseguem compreender isso, sim ou não? Glória, então um silêncio profundo. Irmãos, você precisa a se comprometer a orar. Às vezes você fala assim: eu não sei nem orar, ou eu não tenho palavras, em 3 minutos acabou tudo, todas as palavras, eu não tenho mais palavras para falar. Mas é aí que você tem que lembrar do irmão que está sentado do teu lado. Senhor, alcança ele, visita ele. O Senhor sabe das necessidades, sabe o que ele precisa, toca na vida dele. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai fortalecer a tua vida espiritual e vai fortalecer o teu irmão que talvez está quase caindo. E eu falo isso com propriedade, porque olha o que ele fala aqui no versículo 13: está alguém entre vós aflito? E tem. Nós temos alguém aqui nessa noite aflito, irmãos, que está passando por uma prova? Não temos? Essa igreja é uma igreja abençoada, que nem pessoas com problemas nós temos. Glória a Deus. Está alguém entre vós aflitos? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Sede, pois, irmãos, pacientes. Pacientes por quê? Porque, irmãos, nos dias de hoje as crianças já estão nascendo hiperativa. E às vezes você acha porque você falou do filho do fulano e do ciclano. Não é não, irmãos. Não é não. É porque essa geração que está vindo agora é a geração do arrebatamento. Entende? E os demônios estão tumultuados, eles estão todos doidos. Há uma guerra muito grande no mundo espiritual travada. Eu estava ontem na casa do meu pai, peguei uma pizza lá na Gi, muito boa, irmão. Se quiser comprar lá, pode buscar lá na Dom Gabriel, que é sensacional. E eu fui lá, busquei uma pizza e levei lá para comer, de noite já eram umas 11h30 da noite, né? Eu saí de lá tarde, né? E a netinha dele está lá, chama Clara, menina de 4 anos. Linda, imagina uma loira linda de olho azul, verde, eu não sei o que é, mas linda menina. Ela não é inteligente, mega blaster, hiper blaster inteligente. Eu nunca vi, rapaz, que é aquilo? A menina sabe mais do que nós, conversa igual uma mulher de 40 anos, você fala, não é possível. Mas irmãos, ela não é hiperativa. Tem alguma palavra acima do hiper? Jesus Cristo de Nazaré.
Vocês não têm noção. O tempo que eu fiquei lá, rapaz, eu falei, Jesus do céu, ela vai derrubar a casa, ela vai pôr fogo em tudo aqui. Dá graças a Deus pelo teu filho, eu estou te falando. Dá graças a Deus, irmãos. Vocês não sabem como é que está por aí. Então, a palavra diz para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. Por que pacientes? Eu vou explicar para você o porquê paciente. Paciente porque nós estamos vivendo um período que vai ser só tragédia, destruição e morte e uma série de coisas. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, se não me falha a memória aqui, que tem que morrer 1/3 da população. Você sabe quanto nós temos hoje de pessoas no mundo? Estamos virando 8 bilhões. Divide 8 bilhões por 3. Bilhões eu estou falando. Até agora parece que morreu só 500 mil pela Covid. Para 2,4 bilhões aproximadamente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Falta só 2 bilhões de pessoas para morrer ainda. Quer dizer, não morreu quase ninguém. Vocês estão entendendo? Então aqui Tiago está dizendo para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor. Nós vamos passar por tristezas, decepções, angústias. E você sabe onde que vem as maiores decepções? Você sabe de onde saem as maiores decepções? Na família. Olha para o teu irmão aí, fala para ele assim: você é minha família. Talvez a maior decepção da tua vida não seja nem dentro da tua casa. Talvez a maior decepção da sua vida é dentro da igreja. Mas você sabe por que isso acontece? Porque você tem olhado para homem e não para Deus. A partir do momento que você começa a olhar Jesus, você não quer saber se o irmão falou, se o irmão não falou, se caiu, se não caiu, se pecou, se não pecou. Às vezes nós estamos mais preocupados com o pecado do irmão do que com o nosso. Estou voltando a ser o que era, hein? Chegando, hein? É verdade. Presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite. Eita glória. O apóstolo Nivaldo está mandando boa noite para todo mundo. Está lá em Portugal. Boa noite, apóstolo. Deus abençoe a tua vida. Às vezes, irmãos, nós estamos preocupados com a pessoa que está do nosso lado, porque ela está falando de alguém, ou porque ela caiu, ou porque ela pecou, ou porque sei lá por quê. Às vezes nós nos sentamos no trono do Senhor e começamos a julgar como se nós fôssemos Deus, sendo que não é isso que Deus quer da gente. Sabe o que Deus quer? Quando você vê o irmão tomando uma cachaça, vai lá, abraça ele e fala: irmão, Jesus te ama. Você não tem que estar lá para julgar, você tem que estar lá para ajudar. E o que nós mais fazemos? Julgamos. Segura aí, porque um tratamento começou na minha vida, porque eu estava cheio disso também. E é brecha, porque a Bíblia fala o quê? Que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª Ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Nós precisamos aprender a ser igreja de verdade. Tem umas 4 semanas aí que eu ando quieto, só ouço, não falo mais nada. Ó, irmão, não fala assim não. Rapaz, não fala. Ah, mas você viu o pastor falando? Eu vi, mas deixa ele, isso aí é ele com Deus depois. Não tem nada com ele, é ele com Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí o que acontece? A maior decepção vem de dentro da igreja, porque o irmãozinho que está bebendo, que está fumando, que está se prostituindo, sabe lá Deus o que ele está fazendo? Ele vem aqui para ouvir uma palavra e tentar ser liberto, e quando ele chega aqui, ele encontra pessoas fazendo grupinho falando dele. Eu não estou falando dessa igreja em específico, eu estou falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse culto está sendo transmitido para tudo quanto é canto do mundo.
Vocês estão entendendo onde está o problema da igreja? Aí o que acontece? Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Como que a pessoa vai conseguir ser paciente num ambiente onde ele sabe que pessoas estão falando dele pelas costas? Como? Aí, ao invés da gente salvar aquela vida, nós estamos destruindo aquela vida, porque ela sai da igreja e fala assim: eu nunca mais volto. Glória a Deus. Versículo 8: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não devemos olhar mais para o homem, irmãos. Não importa se não estão falando de você. Se o irmão não está fazendo o papel dele, ele vai perecer no dia do juízo. Você não se preocupa, porque Deus, ele é justo. Você não tem que se preocupar com quem está sentado do teu lado, em relação a estar falando ou não de você. Se estiver falando de você, a Bíblia diz que... Eu não sei por que eu estou falando isso, irmãos. O Espírito Santo sabe. Se estiver falando de você, Jesus fala que é para você orar por aquele que vos persegue. Orar, ora e abençoa. Senhor, alcança ele porque está perdido. Senhor, alcança ele porque eu não sei para onde ele está indo, Pai. Eu sei que dói, irmãos, mas o que eu falo para você, se eu estou falando é porque aconteceu comigo primeiro. Eu não posso falar algo que eu não estou vivendo, então eu tenho que primeiro viver, e eu estou vivendo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Glória a Deus. Sede vós também paciente e fortalecei os vossos corações. Como nós fortalecemos o nosso coração, filho? Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo. E aqui ele está falando no versículo de número 10, irmãos, 9, desculpa. Não vos queixeis uns com os outros. Por quê? Porque quando você vai se queixar de um irmão para o outro, você coloca aquela pessoa também contra a outra. E ele diz aqui na continuação do versículo, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenado. Eis que o juiz já está à porta. Ele já está falando, porque quando você queixa de um irmão para o outro, automaticamente você está colocando um contra o outro. E quando você faz isso, a Bíblia diz que Deus abomina. E aí o juiz vai te julgar por conta daquilo. Uma vez eu estava no outro ministério e aconteceu um fato lá, né? Eu era o pastor do louvor. Aconteceu um fato, a pessoa saiu por um outro motivo e falou que saiu porque eu fiz a cabeça do pastor para arrancá-lo. Escuta isso aqui. A igreja tinha 1000 pessoas. E aquela conversa se espalhou dentro da igreja, que eu havia feito a cabeça do pastor para arrancar ele. E a verdade não era essa. A verdade era uma outra situação, que eu não posso falar aqui de altar, por ética, mas é um negócio grave. Sabe o que aconteceu? Eu chegava na igreja e ninguém me cumprimentava com a paz do Senhor. A grande maioria virava as costas para mim, porque esse rapaz era muito querido lá dentro. E assim foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu na boca de todo mundo, e eu firme e forte. Fiquei 6 anos assim. 6 anos, só saí de lá porque Deus me tirou, senão eu estaria lá. Passado 3 anos ele veio até mim. Queria te pedir perdão, porque eu falei de você. Tudo bem. Eu te perdoo. Só que eu quero que você vá em todas as 1000 pessoas que você falou mal de mim e fala para todas elas que é mentira o que você falou. E fala o que aconteceu de verdade. A hora que você fizer isso, o perdão está liberado sobre a tua vida.
Fez? Não. Até hoje, as 1000 pessoas continuam achando que eu sou o que ele falou que eu sou. Vocês estão entendendo como que funciona? Eu liberei o perdão. Se ele desmentisse para todo mundo o que ele fez. Eu não estou falando para você fazer isso não. Sobre a minha vida ter uma unção. Tá? E aqui no livro de João 20, capítulo de 20, diz assim, ó. Deixa eu achar aqui. 20, 23, 22. E havendo dito isto, quem dito? Jesus. Assoprou sobre eles o Espírito Santo, soprou sobre eles, ele disse: recebei o Espírito Santo. Versículo de número 23. Aquele a quem perdoar os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Um pastor tem poder para liberar o perdão do teu pecado ou não. Depende do grau daquilo que você fez. Agora, sabe o que vai acontecer? Se ele não desmentiu o que ele desmentiu para todo mundo, ele vai ser julgado. Aí Deus vai pesar na balança se ele estava certo, se ele estava errado. Vai para a mão de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito comum nos dias de hoje, muito comum. Nós vemos pessoas que são totalmente consagradas a Deus, que têm uma vida com Deus de verdade, que anda nos caminhos do Senhor, que ora, que jejua, que busca, que é consagrado a Deus. Consagrado, irmão, sabe o que é consagrado? Consagrado, sério no seu trabalho, sério naquilo que faz, passar por provas, por lutas e por tribulações. E você sabe qual que é a primeira coisa que a gente faz? Principalmente na época da Covid agora, quando a Anastácia lá morreu, a Fabiana Anastácia, a cantora, morreu porque Deus não guardou ela, porque ela estava em pecado. Olha o ponto que a igreja do Senhor está chegando. A ponto de chegar a julgar se ela foi ou não para o céu. Quem somos nós para se assentar no trono e falar quem entrou, quem não entrou, irmãos? Você conhece ela no íntimo, você vivia com ela 24 horas, você sabe quem é ela. Então não julga o teu irmão pela fase que ele está passando, pelo momento que ele está passando. Não cabe a nós julgar aquilo que ele está vivendo. E eu vou te explicar o porquê. Às vezes o irmão ele está sofrendo algo tão grave na vida dele. De repente ele está com uma depressão. Está cheio de demônio. Pecou, por isso que está com ela daquele jeito lá. Então explica para mim, por que Jó passou tudo o que ele passou? Por que Jó enfrentou tudo o que ele enfrentou? A Bíblia diz que Jó sacrificava toda semana por todos os seus 10 filhos. Ele sacrificava. Ele falava assim: vai que os meus filhos pecaram, então eu não sei se eles pecaram ou não, eu vou pegar um boi, vou matar um boi para cada um deles e sacrificar ao Senhor para que os pecados deles sejam perdoados. Oh glória! Ele fazia isso, Jó fazia isso. A Bíblia diz, já logo aqui no começo de tudo, Jó 1:1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. De repente, em um só dia, ele perde todos os seus bens. No mesmo dia, ele perde todos os seus filhos. Morre os 7 filhos e as 3 filhas que ele possuía.
Num só dia, estavam os irmãos todos reunidos na casa de um dos irmãos, eu acho que no irmão mais velho, fazendo uma festa. Veio um vento, de repente derrubou tudo aquele telhado, matou todo mundo que estava debaixo. Todos os filhos de Jó morreram em apenas um dia. E a Bíblia fala que ele era um homem justo e íntegro, reto, que se desviava do mal, que não vivia no pecado, que quando aparecia a oportunidade ele vazava, sai fora, não quero esse negócio para mim não. E a Bíblia também mais para frente vai nos dizer que não bastando ele ter perdido todos os seus filhos, todos os seus bens, toda a sua casa, as suas fazendas, tudo que ele possuía, a Bíblia diz que ele começa a ser acometido por chagas. Imagina o pessoal que conhecia Jó, falando de Jó: esse homem é um pecador, isso não serve a Deus nem aqui nem na China. Imagina o comentário que não deve ter surgido com a situação que Jó estava passando, pelo que ele estava passando. Mas por que nós fazemos isso? Está escrito aqui em Mateus 7:3 até o 5. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque nós temos a mania de olhar a vida dos outros e julgar sem sabermos o que realmente está acontecendo. Sensacional, não é assim? Mas nós nos esquecemos que com a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Por que eu estou falando isso para você? Porque há tempo para se arrepender, há tempo para mudarmos, há tempo para nos transformarmos, ainda há tempo para consertar aquilo que está fora dos eixos. Às vezes nós colocamos o adultério como algo tão absurdo, e que nós nos esquecemos que uma palavra nós podemos matar a pessoa que está do nosso lado. Com uma palavra nós podemos arruinar uma vida dentro da igreja ou fora dela, onde for. Às vezes com uma palavra nós acabamos com sonhos, com esperanças de muitas pessoas. Uma palavra. Não precisa de muito, irmãos. O diabo não precisa da porta ali grandona aberta para ele entrar, não. Ele precisa de uma palavra para entrar e desgramar com tudo. Vocês estão entendendo? Talvez a tua vida não vai para frente por causa disso. Comece a se policiar. Comece a se policiar, irmãos. Eu fiz uma lista. Liguei para um monte, você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Você me perdoa? Eu fiz, tenho vergonha nenhuma. O meu negócio é com Deus, é eu e Deus, é entre eu e Deus. O tratamento é individual na vida de todo mundo. Eu falei para vocês, faz um tempo que eu estava pregando, é melhor a gente quebrar o vaso do que deixar Deus quebrar. Que se Deus pôr a mão para quebrar o vaso, quem aguenta? Quem aguenta? Quem pode suportar a mão de Deus? Fala assim para o teu irmão: Deus é um Deus de propósito. Como assim Deus é um Deus de propósito? Deus, ele é um Deus de propósito. Deus de propósito. Porque a Bíblia diz que ele fez tudo isso, permitiu o diabo fazer tudo isso com Jó, com um propósito. Sabe qual foi o propósito? Provar para o diabo que Jó era fiel
até o fim. Talvez você esteja passando pela mesma coisa. Talvez você esteja no meio dessa prova, no meio dessa luta, no meio da guerra, no meio da tribulação. Mas Deus está provando, não é para você, é para o diabo, que você ainda continua sendo fiel mesmo no meio da luta, mesmo no meio da prova, mesmo no meio da guerra. Estou sentindo a presença dele. E você sabe o que Deus vai falar? O que o irmão que estava falando de você, do teu lado, em vez de te ajudar, falou de você, sabe o que ele vai falar depois? Verdadeiramente, aquele era um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Verdadeiramente ela é uma mulher de Deus, porque ela suportou o que ela suportou, ninguém suportaria. Você é uma mulher de Deus, porque o que você suporta, a grande maioria não conseguiria suportar. Mas você está aí firme e forte. Você sabe como que nós evangelizamos? Através das nossas atitudes, dos nossos atos. Porque nós somos o espelho que está refletindo a imagem de alguém. Muitas vezes nós falamos que nós somos o espelho que refletimos a imagem do Senhor. Mas muitas vezes o Senhor não está em nós, irmãos. Por isso que eu falei, você é um espelho e está refletindo a imagem de alguém. Que a partir de hoje essa imagem que você reflete possa ser a imagem do Senhor, para que todos possam ver que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, um servo do Senhor. Deus é um Deus de propósito. Fez tudo o que aconteceu com Jó para provar para o diabo que ele era fiel. Esse foi o propósito. Deus é um Deus de propósito. Deus chega a Abraão e fala assim: me dá o teu filho, teu único filho. Mas o Senhor não me deu ele? Me devolve, eu quero. Quando ele chega lá em cima daquele monte, Deus fala assim: não toca nesse menino, porque hoje eu sei que tu me ama de verdade. E o diabo também ficou sabendo. Esse era o propósito. O propósito era abençoar Abraão. Abraão só foi abençoado porque ele deu tudo dele. Esse era o propósito. Ana só conseguiu ser mãe de filhos porque ela não podia dar à luz, porque havia um propósito. Ela fez um propósito com Deus. Sabe qual foi o propósito? Senhor, se o Senhor fizer eu engravidar e me tirar dessa situação tão constrangedora que eu estou vivendo, dessa angústia de não poder engravidar, eu dou o meu filho para o Senhor, e ele vai viver dentro da tua casa todos os dias da sua vida. Na hora. É assim? Que assim seja. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus, ele não faz proposta. Quem faz proposta é o diabo. Levou Jesus e falou assim: ó, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos. Isso é uma proposta. Te dou todas as riquezas. Isso é uma proposta. Mas Deus não trabalha assim. Deus é um Deus de propósito. Deus quer que você faça propósitos com Ele. Por isso que Ele fala em Malaquias 3:10: fazei prova de mim, fazei um propósito comigo. Se você vai ver se eu não respondo. Acabou não. Eu queria que tivesse acabado para poder ir lá, mas tem mais. Fala assim para o teu irmão: o maior propósito que você pode oferecer a Deus. Ai, Jesus. Fala para ele de novo: o maior propósito que você pode oferecer a Deus é a tua vida. Esse é o maior propósito. Esse é o maior propósito.
Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Para que nós pudéssemos ser deles, comprado por eles, lavado e remido pelo sangue dele. Esse é o propósito. O propósito maior é a nossa vida. O propósito maior é a nossa aliança com Deus. O que Deus quer de você é que você tenha um propósito com ele, de servi-lo, de aceitá-lo, de morrer para o mundo e viver somente para ele. Oh, glória! Esse é o propósito maior da vida de um ser humano. Estou feliz. Olha o que ele fala no livro de Salmos 37, versículo 4: deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E Ele te fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Você já viu o sol do meio-dia como brilha? Não tem onde ele não entra. Se a casa não tiver laje, for só o telhado, ele passa pelas brechas do telhado e fica aquele monte de luz dentro de casa. Isso é o sol do meio-dia, o sol brilha. O sol brilha. Às vezes nós estamos no meio das trevas, de tanta perseguição, a gente acha até que Deus esqueceu. Estou falando, eu vivi isso semanas atrás. Parecia que Deus havia me esquecido, mas eu sempre soube que Ele nunca me deixou. Quer dizer que eu nunca mais vou ter prova? Não, irmãos, eu vou continuar tendo. Isso faz parte da vida. Mas eu quero dizer para você: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Por isso que ele diz: ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Para finalizar essa mensagem, abra a tua Bíblia comigo no livro de Malaquias 3, versículo de número 16. Eu estou sendo muito abençoado com essa palavra. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Olha por que vale a pena ser fiel. Então aqueles que temeram ao Senhor, Malaquias 3, versículo 16, falarão frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim como joias, poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, um dos mais importantes: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Estou falando. Vale a pena ser fiel? Vale a pena, porque no grande dia você verá a diferença daquele que serve e do que não serve, daquele que foi fiel e daquele que não foi, filho. Então, quando você vê seu irmão passando dificuldade, quando você vê que ele não está vivendo uma vida muito certa, ore com ele, abrace ele. Nós não devemos colocar ninguém para fora, nós devemos trazer para perto. Amém? Na verdade, todos vocês, todos nós aqui, nós somos pastores, porque Deus sempre vai colocar alguém no teu caminho para você pregar para aquela pessoa e trazer para a casa do Senhor. E querendo ou não, você se torna um pastor. Vocês estão entendendo? Amém? Se coloque em pé. Se tiver alguém nessa noite que gostaria de aceitar Jesus, de entregar sua vida para Jesus, eu quero que você venha para frente. Temos alguém aqui nessa noite que gostaria de receber Jesus como o Senhor da sua vida?
ou que está afastado e quer se reconciliar com o Senhor? Nós temos alguém aqui? Não temos ninguém nessa noite, irmãos? Vem, filha, vem para frente.